Obrigado. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão bem? Graças a Deus. Procure o texto bíblico. Primeira Epístola de João, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso de número 11. Primeira Epístola de João, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 11. Enquanto os irmãos procuram um texto bíblico, eu quero agradecer a Deus porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. É um prazer enorme estar aqui entre os irmãos, cooperando com vocês nesse congresso. Deus abençoe irmão Alan, a irmã Leia, pastor Xavier. Posso chamar de Xavier? Lá no banho está José Maria Xavier. Não, é meu nome, Pastor Xavier. Trago aqui a saudação do nosso pastor. Eu congrego ali no setor 60, onde sirvo a Deus como obreiro da casa. E o pastor Salatiel autorizou a gente aqui poder trazer a palavra de Deus. E então eu estou debaixo da bênção dele. Então o pastor, ele mandou a saudação. Deus abençoe os obreiros. Muito obrigado pela recepção, viu? O diabo estava bravo, né? Né? Mas perdeu mais uma vez. Aos irmãos que acompanham minha esposa, né? O Douglas, a Keila. A minha esposa, né, irmão? Ela não falou de mim, você viu? Ela não falou de mim, né? Não falou não. Mas vou falar dela, a mais bela entre as mulheres. Deus abençoe a sua vida. Jovens, vocês estão lindos. Deus abençoe vocês, viu? Epístola de João, capítulo de número 3, verso de número 11. O título da minha tradução diz: o amor aos irmãos e o ódio ao mundo. Verso 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo um Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece em morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode perceber nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos quem somos de verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos condenar, certamente Deus é maior do que o nosso coração, porque conhece todas as coisas. Amados, se o coração nos condenar, não nos condenar, temos ousadia diante de Deus.
E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus o Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos deixou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém. Quando me foi proposto o tema, eu disse, vamos, porque eu gostei. Eu quero respeitar o meu tempo, mas eu preciso muito que os irmãos redobrem sua atenção agora. Antes de chegar no capítulo 3, eu primeiro preciso falar sobre a primeira carta do apóstolo João. A gente não sabe ao certo a ordem das cartas, tá? Certo é que elas estão em ordens de maior capítulo para os menores capítulos, assim como está Timóteo. A tradição atribui esta carta à mesma pessoa que lhe é atribuído o Evangelho, segundo escreveu João, que é justamente um dos filhos de Zebedeu. Pessoa pobre, simples, nascida na Galileia, perto da região do Mar da Galileia, cidades salpicadas de pessoas que eram pescadores ou consertavam rede de pesca. Alguns dizem que ele é conhecido como o discípulo amado, o discípulo que deitava sua cabeça, nas suas próprias palavras, é claro, no peito de Jesus. Essa carta, a gente sabe que ela tem algumas diferenças das cartas que nós estamos acostumados, como as cartas do apóstolo Paulo. Se você observar capítulo 1 desta carta e ver os primeiros versos, ela não tem um destinatário. Ela não tem uma atribuição. Por exemplo, se você pegar a carta de Tessalonicenses e a carta de 1 Coríntios, está lá nos destinatários, os primeiros versos das cartas. Eu, Paulo e Silvano, no caso de Corinto. Eu, Paulo, Silvano e Timóteo, no caso de Tessalonicenses. Escrevo-vos e dá o objetivo da carta. Se vocês observarem esta carta de João, vocês não vão enxergar o destinatário. A gente não sabe para onde e por onde andou esta carta. Certo é que alguns vão dizer que essa carta rodou pela Ásia, por todas as igrejas que foram fundadas pelo apóstolo Paulo, ou não, mas rodaram por lá. Também não sabemos se ela tem um endereço específico, mas alguns dizem que é a Antioquia, né? Que é a comunidade do próprio discípulo amado. Naquela época havia um pouco de sofrimento a esse povo que recebe essa carta. Redobre sua atenção aqui agora. Essa carta ela é escrita mais ou menos no final do primeiro século da era cristã. Se você observar as entrelinhas das três cartas, carta 1, 2 e 3, você vai observar que as mesmas palavras que aparecem no Evangelho são as mesmas palavras que aparecem nas cartas. Então, automaticamente, se resume que é a mesma pessoa, é o mesmo sentido, são as mesmas palavras, são as mesmas lágrimas, é o mesmo peso da caneta. João tem claro e evidente os temas que ele quer escrever. É uma carta pequena, de 5 capítulos, mas se você observar, vocês acertaram na veia, porque vocês escolheram o meio da carta. E normalmente, o meio das cartas, as cartas não são escritas aleatoriamente, quem escreve pensa. Ele tem um objetivo claro para alcançar os seus leitores e os seus ouvintes. Então, sempre quando chega no meio da carta é o recheio. É aquilo que mais importa. E é o capítulo que vocês escolheram, o capítulo 3, que é o capítulo que João quer dedicar a sua maior
potência, ele quer que nós escutemos o capítulo 3, que é justamente a dobradiça da porta, aquilo que divide, né? Se você observar nessas 3 cartas, infinitas vezes, mais ou menos de 30 a 37 vezes a expressão amor aparece aqui. Então você já percebe a característica da carta. É uma carta melancólica. Normalmente quando você lê essa carta e você está sensível, é facinho de chorar. Simples, lê a carta, as lágrimas começam a descer, o Espírito Santo começa a trabalhar, porque é uma carta dotada de amor. Mas tem outros temas importantes que João escreve. Cito alguns aqui, por exemplo. Aqui nessa carta ele também fala sobre a doutrina do verbo. Mesma doutrina que aparece em capítulo 1 do Evangelho de João. O verbo encarnado entre nós. Capítulo 1, verso 14 do Evangelho, ele tabernaculou entre nós. Fez morada, quis residir, habitar entre a gente. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graças e verdade. É um tema que João também escreve nessa carta, ó. Ele é o verbo encarnado. E ele diz, eu sou testemunha ocular disso. Eu vi esse verbo entre nós. João está dizendo ao público, e aí por isso que João diz que naquela época, nesse primeiro século aqui, havia uma filosofia chamada gnóstica, que dizia que Jesus Cristo não veio em carne. Ele era um espírito elevado, o que eles chamam de aeon, um ser angelical, que não tinha corpo. Não. Aí todo mundo bate em Tomé, né? Não, porque Tomé é descrente, mas é ele que provou que Jesus estava em carne. Foi ele que garantiu para a gente o olhar que Jesus Cristo ressuscitou em carne. Ele não era uma emanação. Ele não era um espírito evoluído. Não, ele é Senhor da vida. Eu estou sentindo a presença. É o mesmo tema, se você observar no capítulo 1, verso 2, capítulo 5, verso 3 dessa carta. Esse verbo encarnado, ele é o despenseiro da vida. Olha só, a palavra que aparece para despenseiro no grego é economos, que vem economista. E aí a gente pensa que economista é aquele que reserva dinheiro, mas não é. Economista é aquele que distribui bem. Economista é aquele que seleciona bem para onde vai os seus investimentos. Quando João diz que ele é o despenseiro da vida, ele está dizendo assim, ele sabe para quem ele dá vida. Ele é o despenseiro da vida. Nele estava a vida. E a vida era luz dos homens. Tem mais um tema importante que é através do verbo. Capítulo 1, verso 3 e 4. É através do verbo que nós temos comunhão com a família de Deus. É através do verbo que nós temos comunhão com a família de Deus. Quem é a família de Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. É através deste verbo que nós temos comunhão com a Trindade Santa. É um dos temas dessa carta. É através desse verbo, um outro tema desta carta, que nós temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E é através desse verbo que nós somos alvo da obra propiciatória de Deus e da obra expiatória do seu sangue. João está dizendo o seguinte, é através do verbo que nós nos relacionamos com o divino. É através do verbo que nós nos relacionamos com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é também através do verbo que nós temos acesso a esse sacrifício vicário de Cristo. Ao sacrifício que nos trouxe a esperança de um acesso diante da glória do Pai. Olha só, um outro tema importante é justamente que o Evangelho de Jesus Cristo, através do verbo, impõe para nós um modo de conduta e de como devemos viver. É através do verbo operado através de nós, com um processo regenerativo, da santificação, da justificação. É através do Espírito Santo, que é justamente dado pelo verbo, que nós podemos andar em conduta que agrada ao Espírito.
O evangelho, eu fico abismado com algumas pessoas que pregam sobre a graça, e parece que é tão fácil viver na graça. Engana-se os senhores, porque a graça não é motivo e nem liberdade para pecar. A graça não é motivo e nem liberdade para pecar. Na lei você tinha uma lista, se você seguisse estava bem, mas o seu coração podia estar daquele jeito destruído, sua vida destruída, mas se você tivesse seguindo o checklist da lei, está tudo ok. Não, na graça não tem. 2 mandamentos, mas quem conduz é o Espírito. Quem vai dizer para você se você está indo para o caminho certo ou não, é a testificação do Espírito do Filho, no Espírito dos conviventes com o Pai. É o Espírito de Deus que testifica em nós que nós somos filhos de Deus, pelo qual nós podemos clamar, Abba Pai. João está dizendo isso de forma muito clara, nós temos um modelo de conduta a seguir. Cristo não é um fantasma, Cristo não é uma pessoa que não tem um corpo, não tem um sentimento, Ele veio em carne, e como carne foi sujeito às mesmas paixões que nós, foi sujeito às mesmas adversidades que nós, mas em carne resistiu ao diabo na tua cara, e disse, não meu filho, esse reino aí que você quer me dar, essas coisas que você quer me dar, eu não quero, eu tenho algo maior e melhor para fazer. Aleluia, estou sentindo a presença do Espírito Santo. É nesta carta que João diz para os seus ouvintes, tome cuidado, porque a parousia de Deus vem. Ele veio em terra, viveu, morreu, abriu a tumba pelo lado de dentro, saiu, subiu ao céu e prometeu àqueles que ficaram, eu volto. João diz para a igreja, tome cuidado, porque você não sabe a hora que ele vem, então espere vigilante, porque aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir, ele vai vir buscar a tua igreja. Aí João também diz o seguinte, mas para que Jesus Cristo se manifestou, para que o verbo encarnou, ele diz no capítulo 3, ele encarnou para desfazer a obra do diabo. Ele veio em terra para desembaraçar aquilo que o diabo estava embaraçando. Oh glória! Ele veio para erguer novamente o relacionamento do homem, que Adão embaraçou no primeiro jardim, que Adão derrubou no primeiro jardim. Ele veio, segundo Adão, melhor do que o primeiro, para reconstruir aquilo que estava arriscado. Aleluia! E de braços abertos na cruz do Calvário, ele me deu a chance de novo para ter um relacionamento com Ele, aleluia. Mas não é uma graça barata, não é uma graça sem custo. Eu costumo dizer que é barato, é de graça, mas custa tudo. Aleluia, vou repetir, é de graça, é barato, mas custa tudo. Mas Fabiano, como que isso pode ser? Quer dizer que você pode recepcionar de graça, mas será o único tudo da tua vida. Aleluia, eu estou dizendo que é de graça, barato, mas custará a sua vida inteira. Oh glória, oh glória. Ninguém que põe a mão no arado, ninguém que adentra a mão na obra do Senhor e olha para trás é apto para o reino dos céus. Deus está dizendo para a tua alma, nem para desviar mais tu presta. Aleluia, a minha presença já tomou conta da tua vida, e toda vez que você falar, não vou, Cristo vai te lembrar, eu venho, vigia, eu venho, vigia. Eu estou sentindo a presença. É para isso que ele se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Qual é a obra do diabo? É fazer com que o ser humano peque, que a sua consciência fique pesada, que o seu coração fique temeroso na hora de adorar o Senhor Jesus Cristo. Mas o próprio João disse, ao ver ele passando na rua de baixo, olhou para os seus discípulos e disse, meus discípulos, está vendo aquele homem lá embaixo? Sim, João, quem ele é? Ele é o Cordeiro de Deus. Aleluia,
aleluia, que não encobre pecado de ninguém, ele tira. E não é só o pecado da tribuna, o pecado dos jovens, ele veio tirar o pecado do mundo. Aleluia, oh glória, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. A obra de Jesus Cristo não precisa de uma segunda fase, a obra de Jesus Cristo não precisa de uma V2, a obra de Jesus Cristo não precisa de uma nova versão. Jesus concluiu com eficiência e com eficácia aquilo que ele propôs se fazer na cruz do Calvário. Tem muita gente dizendo aí, Jesus não concluiu a sua obra, e para isso eu estou aqui para concluir. Rapaz, pelo amor de Deus, o escritor aos Hebreus disse, só uma vez, alamanto comunduria séria, só uma vez, ele entrou no santuário, carregando nos seus ombros o sacerdócio de Melquisedeque, dizendo, eu vou entrar uma vez, e sair uma vez, e vai ser suficiente para santificar a oferta daquele que oferta, e o ofertante, oh glória, oh glória, oh glória. Jesus santificou a oferta daqueles que entregam, mas não só isso, aqueles que se entregam também foram santificados pelo poder do sacrifício de Jesus. Então, se o diabo entrou aqui assoprando as obras da tua vida, eu tenho uma notícia: ele se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. Então eu tenho uma notícia do céu para te dar. Se você entrou aqui com o coração pesaroso, com vontade de parar, dizendo, Senhor, eu não sou ninguém, olha para a minha lista de pecados, olha para quem eu sou, olha para os meus desejos, Senhor, olha para a minha consciência, olha para a minha fala, eu não sou íntegro, eu sou pecador demais, mas eu tenho uma notícia para te dar. Ninguém vai no hospital e diz para o médico, eu estou bem de saúde, vê a minha vida aí. Não, se você está bem, fique em casa. Só aqueles que estão doentes. Jesus disse para os seus discípulos, ei, não faz sentido nenhum o médico está entre os sãos, mas faz completo sentido ele estar entre os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Oh glória, oh glória. Sabe por que você está aqui? Sabe por que você veio aqui hoje? Porque você é doente como eu. O pecado de Adão te absorveu no seu nascimento. A sua natureza é pecaminosa. Toda vez que você quer fazer bem, você não consegue. O mal está sempre diante de ti. Você não tem forças, mas Deus, por sua infinita misericórdia, está dizendo para a tua alma, eu me manifestei para desfazer as obras do diabo. Mão direita para o céu, mão direita para o céu, mão direita para o céu, porque Deus me deu uma palavra profética. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo entendeu isso e disse, se é para santificar alguma coisa, não santifique só o corpo, santifique a mente. Tenha a mente de Cristo. Você não ganha a batalha no seu corpo, você ganha a batalha na mente.
Quando você vence uma guerra, você não vence pelo corpo, você vence pela condução da sua mente. As batalhas que o inimigo tem travado neste último século não é com o corpo, são com os desejos, é com a mente. Aleluia. Nenhum psicólogo vai nos mais ocultos pensamentos de qualquer um aqui dentro. Nenhum psicólogo vai e consegue esquadrinhar o seu pensamento dia a dia, hora a hora. Então quem vai fazer você vencer? Aquele que consegue ler a tua mente. Aleluia. Aquele que conhece os teus pensamentos. Oh glória. Eu estou dizendo que o diabo veio trabalhando na sua mente, soprando uma seta daqui, soprando outra seta de lá, dizendo: não vai lá adorar, tu é um pecador, como é que você vai lá? Olha a sua vida. Ei, Deus tem uma notícia para esse camarada do inferno que está soprando no teu ouvido e te desmoralizando. Ele tem uma palavra para esse caramunhão que está aí soprando na tua orelha. Ei, eu me manifestei de Jesus para desfazer esse sopro no teu ouvido. Segura no banco, porque eu estou cheio da autoridade do Espírito Santo. Eu sei porque eu estou falando isso, porque o Espírito Santo está me conduzindo. Chega de entrar na tua casa e ouvir vozes. Oh Espírito Santo, sair no portão e ver que não é ninguém te chamando. Chega de deitar no escuro e ficar com medo de apagar a luz. Chega de tomar ansiolíticos para dormir. Chega de tomar Dorflex. Chega de tomar Dramin para descansar. Chega de tomar Advil para o seu corpo relaxar e você dormir tranquila. Não, o Espírito Santo está dizendo: hoje tu dorme. Eu tô, olha lá, o mandai a sé me cair. Ei, Deus está dizendo para a tua alma hoje: você não vai acordar à noite achando que alguém te chamou. Não. Você vai dormir feito Pedro na cadeia, cheio de paz, cheio de paz, cheio de paz, cheio de paz. Deus está dizendo para a tua alma: hoje eu desfaço qualquer obra de macumbaria. Segura no banco. Qualquer obra de bruxaria, Deus vai na encruzilhada agora e desfaz o trabalho do adversário e diz: a liberdade em Cristo, a liberdade em Cristo, a liberdade. Só os livres, só os livres, só os livres, só os livres. Gálatas, capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Um minuto para você adorar o Senhor. Oh, meu Deus. Tá assustado? É porque aonde tem o Espírito, a liberdade. Só quem é livre, meu Deus.
Eu sinto o Espírito Santo de Deus enchendo a tua vida aí, agora. O Espírito Santo de Deus está dizendo: eu não te libertei de novo para você voltar da onde você veio. Deus te libertou para a liberdade em Cristo. E se eu fosse você, já estaria com as tuas mãos levantadas, dizendo: o diabo não me prende mais. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. E eu tenho uma notícia: nem a morte mais nos prende. Ela pega e nós somos igual sabão. Onde ele está, já foi. Deus já deu liberdade. Eu sei que a gente está em pandemia, mas dê a mão para o seu irmão aí. Eu estou com o meu sermão aqui, mas o Espírito Santo está... Você sabe que um incêndio não começa com um incêndio. O incêndio começa com uma chama. E uma das tarefas do fogo é queimar aquilo que está disponível. Então, se tem uma chama, uma só, e tiver várias pessoas disponíveis, isso aqui vira um incêndio. Eu não sou mendigo de glória a Deus, não. Você adora se quiser, viu? Mas eu queria que você desse graça pela tua liberdade. Curvasse sua cabeça, porque Deus vai incendiar a tua alma. Pode começar. Tem chama aqui. Já tem gente falando línguas estranhas aqui na mocidade. Na nave da igreja já tem gente chorando. Meu Deus do céu. Enquanto você ora pelo seu irmão, Jesus está desfazendo a obra do diabo. Meu Deus, e está incendiando a tua alma com a presença eterna dele, meu Deus. Meu Deus do céu, eu estou sentindo demais o toque terno do Espírito Santo de Deus. Alamanto que me dá e a sub que me daria o mando e a voz. E baia que se é mundo ya. E me conhece me cai me daria sebe. O Espírito Santo está dizendo: enquanto vocês estão de mão dadas, provando o seu amor para com o outro, cumprindo o meu mandamento, há um céu aberto nesta igreja, pastor Xavier. E ele está dizendo: só aqueles que são espirituais comecem a receber agora dons da parte de Deus. Deus está dizendo para a tua alma: você veio aqui buscar cura. Veio. Deus vai te dar muito mais que a cura. Vai te dar o dom para curar a gente. Deus está dizendo para a tua alma hoje: o meu Espírito desce sobre este lugar para dizer: há um tempo de liberdade espiritual nascendo aqui.
Pastor Xavier, se prepare. Deste lugar sairão pregadores, sairão missionários, sairão grandes oradores, advogados, médicos, servos do Senhor. Só quem recebe, solte a mão do teu irmão agora e fique de pé, de pé, de pé. A Raquel vai louvar. E você achando que ia sair daqui sem Deus falar com você? Rapaz, aquilo que Deus prometeu, tá de pé, tá de pé. Bem sei eu que tudo pode, E nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, Não consegui sair da a minha introdução. vida em tuas mãos Mas um dia, está. capítulo 3. Nenhum dos Eu sou teus sensível ao Espírito. planos podem como se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se O diabo queria frustrar esse congresso, mas não conseguiu não. Não se Porque frustrarão. o Espírito Santo de Deus Não se desceu com frustrarão. providência e diz: eles vão me adorar. planos de Manda Deus, eles vão me adorar. ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, abaço, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Seja renovado. Seja renovado aí agora. Sinta Bem Deus sei te que tudo pode, nenhum dos teus planos, Senhor, podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode. Eu quero fazer um convite muito sério aqui, eu tenho 3 minutos. Tem alguém aqui que não é cristão, não é evangélico, ou está afastado? Eu queria só conhecer você. Dá um sinal com a sua mão direita assim. Tem ali, tem mais gente lá no fundo. Queria fazer só um convite. Deus já se manifestou para desfazer a obra do diabo na sua vida. Você não quer vir aqui na frente para Deus concluir essa obra? E aceitá-lo como único, suficiente Salvador? Os obreiros me ajudem, por favor. Eu quero orar por você, se possível te dar um abraço. Os teus planos podem se frustrar. Deus falou com você, você sabe. Nenhum dos teus planos podem se Deus já te frustrar. desamarrou, é só você ver. Nenhum dos teus Vem depressa, planos vem depressa. podem se frustrar. Podem
se frustrar. Você que está afastado, deixou um tempinho a casa. Não se frustrarão. O Espírito Não Santo te se convidou para essa casa e você veio frustrarão. aqui. E não foi em vão. Os planos Ele quer concluir a obra de Deus na sua vida. Vem depressa. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, Eu sei. mas Eu os sei quando o planos Espírito de Santo fala comigo. Deus ninguém impedirá. Eu tô sentindo a Ninguém graça pode de te Deus. ajudar. Por Ninguém isso pode ele se te manifestou levantar. para Mas se desfazer. Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Enquanto ela louva, Quando você pode passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. por essa vida. E se passares pelo fogo, Vem de ele não te é um dia de queimará. alegria neste lugar. Pois eu Cristo vem estou mais uma contigo, vez. Mais uma filho. vez.